Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de fevereiro de 2022, para mais uma reunião, para mais uma palestra pública. E hoje, o nosso tema, muito interessante, por sinal, é do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o tema é Memória Além Túmulo. Esta mensagem que será estudada hoje foi psicografada na reunião pública de 16 de janeiro de 1959. Está relacionada com a questão 220 de O Livro dos Espíritos. E hoje a nossa irmã Denise é que irá fazer o estudo da noite. Mas antes de nós fazermos o nosso estudo, nós vamos ler uma pequena página de preparo do livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Esta obra aqui, ó, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E é o capítulo 106, que diz assim: aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe agora, atendendo aos nossos próprios desejos na planificação que ontem organizamos, fora do corpo denso. E tenhamos cautela com o modo de nossa movimentação no campo das próprias tarefas. Por quê? Conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, podermos nos reunir online para refletirmos sobre mais um ensinamento vindo do plano espiritual, enviado por esses amigos queridos que tanto têm feito para nos ajudar a crescer, a nos transformarmos, a melhorarmos. E aproveitando esse momento, Senhor, eu quero pedir que, por acréscimo de misericórdia, o Senhor possa envolver, proteger, amparar, esclarecer a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram em desequilíbrio, que se encontram, Senhor, com algum tipo de sofrimento, onde quer que estejam, sejam encarnados ou desencarnados. Que a tua paz, Senhor, envolva esses nossos irmãos, trazendo a eles a segurança e a estabilidade que todos nós necessitamos. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto até os nossos corações e as nossas mentes, abraçando, protegendo e abençoando os nossos lares, nossos entes queridos, te pedimos amorosamente, em nome de Maria, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga, que nos permita iniciar a nossa reunião pública desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Graças a Deus. Bem, hoje, como eu falei, a nossa irmã Denise vai conversar conosco sobre esse texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Memória Além Túmulo, que se encontra no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Denise, a palavra é sua, você tem até 20h30, 8h30, para fazer a sua reflexão. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Primeiro eu vou partilhar o ecrã para dar início à apresentação. Vocês estão vendo? Está tudo certo, então? Tudo ok. Eu não estou me vendo, não estou vendo vocês. Então, vamos lá. Memória Além Túmulo.
Bom, esse texto está baseado na questão 220 do Livro dos Espíritos, livro 2º, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, Ideias Inatas. Então, vamos ler a questão 220. Mudando de corpo, Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Isso muito me interessou quando ele fez essa pergunta. Sim, responderam os espíritos, desde que corrompeu a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência inteira, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Porque nós temos essa noção meio equivocada, né? Por causa desse... morreu, acabou, não existe mais nada, né? E após o advento do Espiritismo, após Kardec ter esmiuçado, esclarecido tudo aquilo que Jesus nos trouxe, e essa pergunta é uma das perguntas que circulavam no meio, né, dessas pessoas que tinham essas dúvidas. Então, para responder essas dúvidas, Kardec brilhantemente faz essa pergunta. Eu gosto muito de arte. Aí, quando eu li essa... Eu gosto de pintar, e quando eu li essa pergunta, eu falei assim, será que na próxima encarnação eu não mais me interessarei pelas artes? Eu não vou gostar? Será que eu vou precisar trabalhar outra coisa, né? E o Espírito diz que sim, eu posso perder, sim, se eu corrompi a minha inteligência ou então utilizei mal. Então, esse meu gosto pelas artes, pelo que me parece, eu estou tentando seguir o caminho correto. Então, pelo que me parece, eu vou continuar com ela ainda para poder exercitar na próxima encarnação também, né? É claro que a gente tem outras e outras faculdades que a gente precisa desenvolver, né? Mas essa é uma que eu gostaria de conservar. Já fica meu pedido aí para a próxima. Vamos lá. O texto tem sobre título, né? Como título, Memória Além Túmulo. Então, nós vamos ver pelo dicionário Aurélio o que quer dizer memória. Qual é o significado da palavra memória? Memória é um substantivo feminino, que é a faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos. Então, no livro Religião dos Espíritos, no texto do capítulo 4, Memória Além Túmulo, então, relacionado a essa questão 220, o nosso querido Emmanuel nos inicia o texto nessa interpretação assim. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão
enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do próprio valor. Então, quando ele fala de memória e aferição do próprio valor, ele está falando da memória do outro? Não, ele está falando cada um afere o seu próprio valor de acordo com o registro contábil da sua memória. Então, após desencarnarmos, nossa memória é que vai fazer essa aferição. Porque é a nossa consciência. Está no nosso arquivo, né, Fernando? Então, é uma coisa automática, como ele diz, né? Por força da lógica. O homem contabiliza tudo, esse registro todo que ele tem. Uns logo após, outros ainda não. Demora-se um pouco mais. Mas o registro que se tem é seu. Cada um tem o seu registro. Certo? Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos mentores, os nossos orientadores, nós temos toda a equipe de Jesus, a equipe de outros Cristos que se colocam ao dispor com esse amor imenso para nos auxiliar, para nos restabelecer o caminho correto, certo? Mas logo assim, para lá do sepulcro, como diz Emmanuel, surge esse registro em nossa memória. Bom, então eu vou fazer aqui um pequeno resumo, que eu só li a questão do Livro dos Espíritos. E nesse capítulo, Kardec, além dessa pergunta, outras perguntas que ele faz nesse capítulo capítulo da pluralidade das existências, das ideias inatas, né? Ele pergunta aos espíritos se a gente guarda algum vestígio dessas percepções, dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Ele pergunta qual a origem das faculdades extraordinárias, né, que os indivíduos apresentam, que parece que eles têm certos conhecimentos. Né? Essas são todas as perguntas que as pessoas faziam e que Kardec levou aos espíritos. E os espíritos lhe respondem que nós temos uma vaga lembrança dessas percepções, enquanto encarnados, e desses conhecimentos. Isso que estes são adquiridos em existências anteriores. E que não se perdem. E essas intuições que guardamos nos auxiliam ao progresso. E eles até perguntam a Kardec, é interessante, eles perguntam assim, de onde querais que venham tais faculdades? Né? Se aquele que se apresenta na existência atual, uma habilidade, um conhecimento que não deu tempo dele adquirir, ou então que ele não teve a mínima noção de que ele tinha. E surge assim como uma pessoa diferente, uma pessoa extraordinária. Não tem nada, eles dizem, os espíritos dizem, não tem nada de extraordinário. É tudo, são todos os conhecimentos que ele adquiriu em experiências pretéritas, né? Experiências anteriores. Exato. Ele diz assim também para ele, o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta.
Então, conforme nós lemos na questão 220, que ele pergunta, aí mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais? Pode perder, mas depende do que ele fizer com essas faculdades. Certo? E como Emmanuel nos diz também que para lá do sepulcro, essa memória de tudo que fez, faz uma contabilidade. Nós vamos dar uma olhadinha no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 8, Deliciosa Excursão, porque eu achei interessante, porque eles estão, André Luiz, André Luiz, são vários espíritos que vão ao auxílio de uma companheira. O Hilário, o André Luiz, o Clarencio, uma outra pupila e a Antonina. Como a Antonina faz o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, ela está a serviço dos espíritos necessitados, e no caso desse livro, Entre a Terra e o Céu, é o espírito do avô dela que ela vai auxiliar, né? E eles fazem, quando ela se desprende do sono, eles vão fazer essa excursão, tá? Essa peregrinação. Então, Antonina parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do quadro que nos circundava, excelso quadro que nos circundava, perguntou com elevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, sim, confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia. Prosseguia célere, né? Rapidamente. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Por que eu estou lendo essa parte? Porque a gente está falando de memória, está falando assim, por que em reencarnados a gente não lembra de coisas que a gente fazia, desses conhecimentos que a gente possuía anteriormente, né? E o Clarencio esclarece a ela que o nosso amor ainda é insignificante migalha de luz sepultada nas trevas do nosso egoísmo, ao ouro que se acolhe no chão, em proporções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Olha só a comparação que ele faz, né? Que é de forma que ela possa compreender por que a gente não recorda dessas existências anteriores. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, olha a explicação que ele dá, hein? A memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, e que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Então, a memória que a gente tem, por mais inteligente que a gente seja aqui na Terra, essa memória ainda é muito pequena, né? Aqui na Terra se encontra nas fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos reconhecer o mundo
os nossos antigos afetos e pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Aí Clarencio bondoso atalha assim, ó. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. E, indiscutivelmente, não possuímos até agora amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerarmos, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua afeição total. Então, por que a gente não lembra? Essa memória tem que ser esquecida, porque se a gente lembrar dos bons, a gente vai lembrar também dos maus, né? Dos amigos, vai lembrar dos inimigos. Vai lembrar dos nossos erros, vai lembrar dos erros dos nossos inimigos também. Então, a gente não vai, nós não temos amor suficiente ainda para conviver dessa forma. Né? Ainda não temos o perdão, ainda não temos o auto-amor, ainda não deixamos ainda o egoísmo e o orgulho se longe da gente. A gente ainda não conseguiu se desfazer desses. Então, por enquanto, o esquecimento do passado é lei aqui para os reencarnados e desencarnados, né? E isso se reserva para o futuro, essa memória total de tudo que você fez. E todas essas memórias que você vive aqui ficam registradas em você, no seu perispírito. Vamos voltar mais um pedacinho do livro Religião dos Espíritos, seguindo o pensamento de Emmanuel. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Então, assim, despertos do outro lado, porque a nossa vida é verdadeira, todos os atos que nós realizamos, né? Os atos louváveis, os atos reprováveis, tudo aparece. Né? Eu lembro do capítulo 2, se não me engano, da Memória de um Suicida, que a gente
que Camilo nos explica do aparelho que eles ligam lá para ver todo o passado deles, aquele ato que os suicidas cometeram. Eles ficaram apavorados porque ia mostrar a todos aquilo que eles mesmos queriam esconder, queriam esquecer, né? Que eles queriam esconder até deles próprios. Tão envergonhados ficam, com remorso tão grande por ter cometido esse crime contra sua própria vida, né? Contra as leis de Deus. Então, lá no Hospital de Maria de Nazaré, onde eles tratam esses nossos irmãos, e essas lembranças que eles precisam ter para poder examinar o que eles fizeram, para poder refletir, para poder compreender por que eles estão sofrendo tanto. Porque antes eles não tinham a ideia de que a vida continua. Então achava que acabou, morreu, acabou. Aí, quando eles continuam, olha que decepção, né? Que eles continuam vivos e eles continuam sofrendo. Eles, estou falando nós, né? Mas eu estou falando a respeito do livro, que Camilo nos relata. Então, essa memória que a gente tem ao desencarnar, recordando tudo que se fez, é o que faz o nosso balanço. Ele falou, né? Balanço da nossa vida. Do que a gente fez anteriormente, o que a gente vai fazer até na próxima, porque na questão da memória do suicida, eles estão ali preparando a nova reencarnação, onde eles irão passar pelas dificuldades, mesmas dificuldades, às vezes, dependendo de cada caso. Então, quando a gente se liberta do corpo físico, lá na esfera extrafísica, né? A esfera espiritual, temos essa oportunidade, essa memória, essa oportunidade de rever, de recordar os erros, os acertos, e dessa forma a gente planejar, junto com os nossos queridos amigos que não nos abandonam nunca, né? Os nossos orientadores, os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, seja qual for o nome que dermos a esses espíritos que, junto conosco, nos auxiliam, nos reerguermos. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis nos apresenta, no capítulo 10, a nova revelação, a doutrina dos espíritos, as ideias que a gente precisa reparar, as ideias que a gente precisa ter, ele nos esclarece, né? E Leon Denis é muito positivo, ele é muito até poético, né? Mas ele nos esclarece a respeito desses conhecimentos acumulados, né? Dessa memória que a gente tem do que nós fizemos, ou do que nós fizemos de bom, ou do que nós fizemos de equivocado. Então, vamos lá. Ele nos explica muito bem. Os conhecimentos acumulados no decurso das reencarnações anteriores, as recordações das passadas existências se capitalizam e registram no perispírito. Isento das constantes mutações padecidas pelo corpo material, é ele a sede imperecível da memória e assegura a sua conservação. Então, o perispírito é a sede da memória e assegura essa conservação, e é onde vai
marcando os nossos registros. O admirável plano da vida revela-se na constituição íntima do ser humano. Destinado a habitar alternativamente dois mundos diferentes, devia o seu organismo conter todos os elementos suscetíveis de o pôr em relação com esses mundos e nele facilitar a obra do seu progresso. Não somente os nossos sentidos atuais são chamados a desenvolver-se, mas ainda o perispírito encerra, além disso, os germes de novos sentidos que hão de desabrochar e se manifestar no decurso das futuras existências, dilatando cada vez mais o campo das nossas sensações. Então, tudo que a gente já adquiriu e tudo que a gente irá adquirir ainda está no perispírito. O perispírito guarda isso tudo. Então, tudo que a gente vai aprender com os erros, com os acertos, vai ficando registrado e a gente consegue aumentar cada vez mais o campo das nossas sensações e a gente vai tendo outras habilidades de acordo com o nosso progresso. Nossos modos de percepção acham-se em correlação com o grau do nosso adiantamento e em relação direta com o meio em que habitamos. Então, a gente não pode ter uma percepção aqui na Terra, se aqui na Terra a gente ainda não tem um meio para essa percepção, né? Ele continua aqui. Tudo se encadeia e se harmoniza na natureza física como na ordem moral das coisas. Não é só o desenvolvimento físico, o desenvolvimento moral, né? Continuando, Leon Denis, um organismo superior ao nosso não teria razão de ser no ambiente que um homem vem ensaiar os primeiros passos. Percorrer os primeiros estádios do seu infinito itinerário. Nossos sentidos são, porém, suscetíveis de aperfeiçoamento ilimitado. Como ele explicou anteriormente, está tudo, os germes estão todos no perispírito. Né? Então, e como a gente, no nosso mundo, existe a pluralidade dos mundos, né? O que vai acontecer? Se esse mundo não cabe mais, você precisa desenvolver outras percepções, você vai para outros mundos. Né? De acordo com a sua ordem, com o seu adiantamento. O homem atual possui todos os elementos da sua grandeza futura. Em progressão crescente, verá ele manifestar-se em torno de si, em todas as coisas, propriedades, qualidades que ainda lhes são desconhecidas. Aprenderá a conhecer potências, forças, cuja existência nem sequer suspeita, porque não há possibilidade de relações entre elas e o organismo imperfeito de que se dispõe atualmente. Então, o nosso futuro, todas as coisas que Jesus realizou enquanto esteve conosco, que achamos que era maravilhoso, que é milagre, e ele nos mostrou que essas coisas são possíveis aqui na Terra, sim. Mas que nós atualmente não temos, nosso organismo ainda é imperfeito, a nossa moral ainda precisa ser dilapidada para que possamos realizar certas coisas.
né? As percepções que Jesus tinha, né? Tem, mas na época, enquanto estava entre nós, eram conquistas dele. Todo aquele conhecimento, conquista dele. E estava tudo guardado lá, tudo guardado no perispírito dele. Mesmo sendo o espírito superior, né? O nosso governador, ele tem o perispírito de acordo com a sua evolução. E ele disse que nós seremos como ele, que faremos coisas como ele. Então, perceberemos, teremos nossas percepções ainda para se desenvolver. Muitas percepções, muito caminho ainda a percorrer. Nossa memória vai ser muito mais ampliada, de acordo com todas essas experiências que passaremos aqui, mesmo com erros e com os acertos. Isso, esse somatório disso tudo faz parte da nossa memória, faz parte do nosso ser. Voltando ao livro Religião dos Espíritos. No último parágrafo, 8º parágrafo. Não olvideis assim que além da morte, então a gente não pode esquecer que além da morte a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz. E que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado. Olha, presta atenção no que ele falou. A nossa memória é imperecível e é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva, libertos da treva, soltos da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. A perfeição, para nós, por enquanto é nosso modelo e guia Jesus, e olha quanto ainda nós temos de desenvolver, quantas percepções ainda temos de desenvolver para sermos como ele. Mas ele diz que a gente vai conseguir. Então, nós acreditamos nisso e temos fé no futuro. Bom, no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito Emmanuel, novamente, na lição 2, de título Vontade. Porque nós temos a percepção de que temos uma memória, que essa memória registra tudo que nós fazemos. Não essa memória, como diz Dora Encontre, de decorar coisas, datas, acontecimentos. Não é essa memória que está falando. Porque o que fica na memória, essas são coisas que ficam esquecidas. O que fica na memória é aquilo que tem valor para você, é aquilo que te marca. Nós não somos computadores para pegar todas as memórias de tudo e arquivarmos no nosso perispírito. Não é assim. São todas as vivências que temos, todos os interesses, e aquilo que nos marca é que fica na memória. Memória escolar é uma coisa, né? Estudo escolar, instrução é bom, é muito bom, porque nos instruindo cada vez mais nós temos condições de trabalharmos melhor junto aos nossos outros irmãos, de auxiliar aqueles que necessitam da gente, de caminhar junto com o Mestre Jesus.
Mas aqui, o Emmanuel nos fala sobre uma comparação da mente humana, né? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí, possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. E Emmanuel continua. E a gente vai pegando só uns trechinhos. Para considerar-lhe a importância desse departamento da vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Continuando, ele diz ainda, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Então, a vontade é o botãozinho que a gente liga e faz com que esse cérebro, esse dínamo, comece a produzir essa energia. Por quê? A capacidade de reflexão que é própria do cérebro nos faz ver as nossas experiências, recordar as nossas experiências negativas, procurando nos melhorarmos, procurando não cairmos no mesmo erro, procurando modificar as nossas ações. E sem essa vontade, como é que a gente iria fazer? Se a vontade for, né, Jesus falou, como uma pequenina semente, pequenino grão de mostarda, a gente conseguiria deslocar essa montanha de lá para cá. A nossa montanha de problemas, a nossa montanha de coisas que nos aferroam, nos seguram, nos prendem. É essa sombra que temos. Então, sem essa vontade mínima no tamanho de uma mostarda, a gente não vai conseguir passar por todas essas dificuldades nossas, essas montanhas das nossas dificuldades, as montanhas das nossas incapacidades. Porque se você se recorda, além túmulo, e percebe tudo que você fez, a sua memória volta tudo de errado que você fez, tudo de bom que você fez, e você não tiver a vontade, o desejo de se melhorar, o desejo de não errar mais, você vai ficar estagnado. Não é mesmo? E essa memória existe para quê? Exatamente para você aprender com as suas experiências, com os seus erros e com os seus acertos. Mas se você não tiver vontade de mudar,
E essa vontade tem que estar registrada, tem que ser acionada, esse botãozinho tem que ser acionado, tanto no veículo físico, como quando voltarmos à nossa casa. Porque a gente consegue, entre uma experiência e outra, entre uma existência e outra, se melhorar, progredir. E para isso a gente precisa da vontade de querer reparar o mal, de querer na próxima existência se melhorar, trabalhar todos aqueles pequeninos, né? Porque um pouquinho de cada um vai formar uma montanha enorme, um pouquinho de grão de areia vai formando uma montanha. Então você precisa ter a vontade de querer mudar, melhorar, não só a você, como também ao planeta onde você está. Então, antes que a gente pense em ir para planetas, para o mundo de regeneração, a gente tem que pensar também em ir para o nosso mundo interior e nos regenerar, né? Então, vamos continuar no texto de Emmanuel, que ele diz assim: sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administram, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, para que toda essa memória que a gente tem, porque a memória é uma dádiva, a memória é uma... como se fala? Agora perdi a palavra. É uma bênção que Deus nos concede para que a gente continuar a progredir. Né? Porque a gente fala assim, não, eu vou reencarnar para esquecer o que eu fiz no passado. E sai fazendo tudo errado de novo. Mas a memória, por mesmo que você não lembre de tudo, fica em você aquelas intuições. No subconsciente. Sim. Tanto que o subconsciente a gente pode até acessar, dependendo de... Não deve muito, né? Fazer as regressões, mas pode até acessar essas memórias. E a vontade é que faz, a vontade que você precisa alimentar é que faz com que essa memória seja utilizada a seu próprio bem. Não, aquilo eu não quero mais para mim. Agora eu vou mudar. Agora, mas preciso dessa vontade também. E sem a gente esquecer, né? Sem olvidar, como eles gostam de falar, né? Emmanuel gosta de falar, que é a sintonia. Então, a gente precisa ter a disciplina de se manter numa sintonia maior, para poder continuar trabalhando bem, no bem do próximo e no seu próprio bem. Porque não é assim, como é que a gente vai querer um planeta de regeneração se a gente não cuidar de nós mesmos e nos modificar?
Então, a memória de além-túmulo é importante também para que o espírito, quando retorna, é importante e acontece. Né? Passa aquela telinha, né? Como os muitos até que daquelas experiências de morte, contam quando volta. Passa aquela telinha, passa tudo. A telinha mental está onde? Na nossa memória, no nosso perispírito. O corpo fica. Mas nós somos... Eu gosto disso, sabe? Nós somos eternos, né? Nós não morremos. Nós nos mantemos vivos após o desencarne. Então, lá do outro lado da vida física, a nossa verdadeira vida, a nossa memória, constitui um elemento imprescindível para que nós nos melhoremos sempre, avancemos. E é infinito o nosso desenvolvimento. É infinito. Então, teremos sempre a oportunidade de utilizarmos esses resquícios de memória enquanto encarnados. E utilizarmos esse recurso que Deus nos concede, que a providência divina nos concede, para que possamos, junto com a vontade, nos fortalecermos e mudarmos a situação, mudando a sintonia, estando sempre ligados aos nossos mentores, ligados ao nosso Mestre Jesus, ligados ao nosso Pai maior, para que consigamos chegar até onde Jesus nos disse que chegaríamos, nos prometeu, nos mostrou até o reino de Deus. E que possamos, em todas as noites, ao deitarmos, todas as manhãs, ao levantarmos, agradecer ao nosso Pai pela dádiva da memória, pela dádiva da oportunidade de estarmos sempre unidos com nossos pensamentos, o Mestre, e termos a oportunidade de sentarmos juntos, estudarmos e falarmos, conversarmos um pouquinho sobre os estudos que a gente faz, de modo que possamos continuar, como diz Emmanuel, coesos na corrente do bem. Obrigada a vocês pela paciência. Até que eu consegui, em tempo certo, né? Não me excedi. Peraí, deixa eu voltar, parar de repartilhar o ecrã um momentinho. Ainda tem um probleminha aqui entre a cadeira e o tablet. Vamos lá. Parando de partilhar. Ok. De volta aqui. Bem, meus irmãos. Muito obrigada, gente. Agradecemos a nossa irmã Denise pelas suas reflexões. Esse tema bastante interessante, bastante rico. Os textos que lemos, né? Realmente dá para a gente pensar bastante. Então, lembrar a todos que amanhã, terça-feira, não teremos atividades, mas na quarta-feira, às 18h30, nós estaremos de volta para o estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo, às 18h30, tá bom? E quinta-feira, às 17h, temos o Diversidade dos Carismas, depois o Ensino de Jesus, a nossa palestra. Sexta-feira, começamos com o estudo do Livro dos Médiuns, depois tem as Parábolas de Jesus, o estudo do Nosso Lar, e encerramos na sexta-feira com as Epístolas de Paulo. Temos estudo a semana toda, menos terça-feira amanhã. Então, para encerrarmos aqui, eu vou pedir para a nossa companheira Marisa para fazer a nossa prece de agradecimento.